Bom dia, gente. Aqui quem fala é o colaborador de física, Gabriel. E vamos lá, trabalhar hoje. Hoje é uma das minhas aulas favoritas, que eu demorei muito para aprender esse conteúdo, na verdade. Foi um dos conteúdos que eu mais me compliquei para aprender. Ele se trata do nosso famigerado movimento retilíneo uniformemente variado. Esse mesmo. Onde a aceleração começa a valer, a velocidade começa a variar, as coisas ficam meio podem ficar perdidas, mas a gente vai com calma. Vamos lá. Primeiro, eu vou definir uma coisa que eu podia ter definido na aula passada, mas eu acho que ia perder um pouco a leveza que eu queria dar para a aula. Então vamos primeiro definir o que é a taxa de variação. Taxa de variação. Gente, então, se tiver um barulho de cortador de grama no fundo, eu me perdoo, tá? Me perdoem, porque eu não tenho controle sobre o vizinho. Queria, mas não tenho. E hoje decidiram cortar grama, não sei porquê, mas enfim. Daqui a pouco passa, eu acho. Vamos lá, voltando. Taxa de variação. Então, vamos lá. Taxa de variação é isso, vamos lá. O que é isso? Quando a gente vê, a gente tem dois deltas. Vamos, delta A sobre delta B. Sejam A e B, quaisquer coisas que a gente veja que está variando. A gente tem uma variação sobre outra, certo? Então, isso aqui tem alguma grandeza, vamos chamar de grandeza C, que ela varia, que ela é constante, desculpa. Grandeza C é constante, só que ela é determinada pela taxa de variação dessas duas coisas. Pela variação dessas duas coisas. Então, C é chamado de taxa de variação de A sobre B. Correto? Aí tudo tranquilo. Vocês já viram isso. Já mostrei para vocês. Eu posso falar então que a velocidade média, ela é o quê? Delta S sobre delta T. Certo? É isso. Velocidade média é isso. Velocidade média no MRUV. Isso aqui é a velocidade em qualquer instante no MRU. No MRUV, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Pois eu vou mostrar uma outra curiosidade para vocês. Certo? Desculpa, deu travado na voz. Vamos lá. O que mais também é uma taxa de variação no MRV? A nossa aceleração. Então aqui, na aceleração, ela é a taxa de variação de quê? Da velocidade em relação ao tempo. Isso é definição, gente. Eu não vou parar para explicar porquê, porque perde o intuito da nossa matéria de... Vamos lá. Se a aceleração, então a gente pode falar o quê? Que a aceleração é igual a v menos v0 sobre t menos t0. Correto? Bom, tendo isso em mente, a gente pode entrar para o tópico B, tópico A da aula, que é a função horária da velocidade. Função horária da velocidade, vamos lá. Lembrando que a aceleração é igual a v menos v0 sobre t menos t0, a gente pode jogar isso aqui para o outro lado. Isso aqui, a gente pode jogar para cá, certo? Então a gente fica o quê? Com v menos v0 é igual a A vezes t menos t0. Certo? Certo. Quando a gente fala de MRV, para a demonstração das equações, a gente usa geralmente t0 igual a zero. Facilita a conta. Então vamos lá. v menos v0 igual a t. Certo? Vamos jogar v0 para o outro lado, para ficar bonitinho? Que, como eu falei na aula passada, se tem alguma coisa somando, é porque você jogou para o outro lado. Não tem muita fuga. Então, v igual a v0 mais a t. Certo? Ó, a equação da onde ela surge. Eu gosto de mostrar da onde essas coisas surgem para não parecer que a física é toda jogada, que as coisas caem do céu. Não caem do céu. Às vezes é só uma movimentação matemática das coisas. Não tem... Geralmente não tem muito segredo. Em outros momentos tem, mas deixa quieto. Vamos lá. Agora, já que a gente está vendo isso aqui,
Se eu não me engano, eu terminei a aula passada falando como esse tipo de equação ele lembra muito uma reta. Se a gente lembrar de f de x igual a ax mais b, não é proposital usar e serem iguais, tá? Não é proposital, é coincidência mesmo. Ou não. Enfim, vamos lá. A gente tem a função f de x, né, dessa característica, e ela caracteriza uma reta. Vamos lá. Então vamos entrar para o tópico B da aula, que é gráfico V por T. Então, eu falei que em MRU o gráfico V por T era uma reta. Porém, vamos esquecer um pouco de MRU. Vamos ver as coisas agora no MRV. Por quê? Porque é melhor. É melhor a gente olhar as coisas no MRV para não confundir as coisas. A única coisa que vocês vão carregar do MRU para cá é a velocidade média. É a única coisa que vocês podem carregar. Porque acontece que velocidade é realmente isso. Não importa se você está botando velocidade. Você pode enxergar a velocidade média como ΔE sobre ΔT. Não tem o menor problema. Então, reguinha nova. Ó, não tem mais um curso nos patrocinando. Nunca tivemos. Mas, vamos lá. Gráfico V por T. V por T. Como eu falei, isso aqui tem cara de reta. Por quê? Porque você tem um coeficiente angular e um coeficiente linear. Então, vamos falar que V0 está aqui, bem no meio da reta. Conveniência. Nada mais. Então, a gente pode traçar como isso é uma reta. Certo? E como é uma reta, a gente tem um ângulo de inclinação, θ, atribuído. Então, a gente sabe que tangente θ é igual à aceleração. Certo? Por quê? Primeiro a gente pode olhar pela reta ou pensar que a tangente, nesse tipo de caso, é a taxa de variação. Dá no mesmo. Como eu mostrei, você pode traçar aqui é ΔV, aqui é o ΔT, a tangente θ é ΔV sobre ΔT. Então, tangente θ igual a aceleração. Show? Bonitinho? Vamos lá. Agora vem um detalhe interessante. Eu falei que tinha outra forma de você enxergar a velocidade média. Então, tópico C, velocidade média. É só velocidade média mesmo, tópico C. Vamos lá. Trabalho, é isso. Vamos fazer de novo o gráficozinho. Podia ter aproveitado? Podia, mas ia poluir. Ia poluir um tópico sobre o outro. Ia ficar feio pra cacete. V sobre T. Vamos lá. Ia ficar muito feio. Então, vamos traçar um V0 aqui. Aqui vamos marcar. Isso, caiu ali. Ah, tá tranquilo. Depois um V1 aqui. Aqui é o T0, que é igual a 0. E aqui é o T1, certo? Vamos lá. A velocidade média, nesse caso, é o ponto médio dessa reta. Ou seja, ela está justamente aqui. Tá aqui, velocidade média. Poxa, acertei o meio certinho. Que bom. Então, se a velocidade média está aí, a gente pode calcular de duas formas. Desculpem. Aqui, vamos lá. A gente pode calcular pelo método analítico, que eu acho muito feio. Acho trabalhoso, acho feio. Ou a gente pode olhar pela área desse gráfico. E qual é a área? É essa coisinha aqui. Sim, física é muita matemática mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Isso é um trapézio e, novamente, me desculpem pelo cortador de grama. De vez em quando ele volta, eu achei que ele parou, mas não parou não. Vamos lá, isso é um trapézio. Vocês lembram como é que era de trapézio? É base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então vamos lá. Qual é a nossa base menor aqui? V0. Nossa base maior,
V. E qual é a nossa altura? ΔT, que no caso é só T, porque eu botei o nosso instante inicial no zero. Então o que? É base maior, V0, mais base maior, vezes altura sobre 2, certo? É isso. Isso é a área desse gráfico. Só que, isso é a área. Só que, lembra que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT? Certo? Certo. Qual a coisa que eu falei para vocês lá em MRU? Que a área do gráfico V por T é o deslocamento. Ó, olha só. Então, o que é isso aqui? ΔS. Olha como é que a física é bonita. As coisas se encaixam. Então, a gente tem V0 mais V vezes T sobre 2, que é o ΔS, vezes 1 sobre T. Olha só que bonito. Então, nesse caso, a velocidade média é V0 mais V sobre 2. É a média aritmética da velocidade. Poxa, olha que... Não é bonito? É bonito sim, admito. Tem que admitir, desculpa de novo. Mas então, no MRUV, isso é a coisa que eu anotaria no caderninho de vocês, que eu falei na aula passada para vocês terem. No MRUV, a velocidade média é a média aritmética da velocidade, das velocidades, em quaisquer dois instantes. Olha só, olha que coisa boa, gente. Isso aí é... E isso aqui é crucial para dar prosseguimento nas demonstrações das outras fórmulas. Então, no tópico D, vai falar de função horária da posição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que as coisas vão ficar bonitas. Então, a gente sabe que ΔS sobre T, eu vou escrever em preto, desculpem, eu quebrei o padrão. ΔS sobre T é V0 mais V sobre 2, certo? Certo. Porém, a gente sabe que V igual a V0 mais AT. Certo? Certo. Vamos lá. V igual a V0 mais AT. Deixa eu ajeitar aqui. Então, a gente pode afirmar o quê? Daqui a gente pode afirmar... Então, daqui a gente pode afirmar o quê? Como V é igual a V0 mais AT, então a gente pode substituir aqui, ó, V0 mais V0 mais AT sobre 2 é igual a ΔS sobre T. Isso aqui é 2V0. Vamos passar o T substituindo? T multiplicando. Então, ΔS é igual a 2V0T mais AT ao quadrado, tudo sobre 2. Olha só que bonito. O que eu vou fazer aqui parece estranho, mas eu vou explicar. Isso, 2 está dividindo as duas frações, certo? Então, a gente pode cortar aqui, desde que ela fique aqui embaixo. Então, vindo aqui para baixo, ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, ΔS nem sempre é alguma coisa dada. Então, a gente pode substituir como ΔS igual a S menos S0. Pode passar o S0 para o outro lado, então a gente fica com S igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2 mais S0. Certo? Ó, demonstradinho, bonitinho. Então, vamos olhar o gráfico disso? Vamos. Primeiro, eu quero que vocês lembrem da função do segundo grau. Como é que ela era? Era f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Certo? Eu tentei botar bonitinho, mas não deu certo. Como a gente fala de função horária, então é sempre em relação ao tempo.
Nosso x é sempre o tempo. Então vamos lá, vamos traçar o paralelo aqui bonitinho. Ax ao quadrado é igual a t ao quadrado sobre 2, mais uma vez, coincidência. Bx é v0t e c é s0. Qual é a cara disso aqui? Uma parábola. Isso aqui é uma parábola e não vou explicar porquê, mas é uma parábola. Então, vamos olhar o tópico D.1 ou é? É, o tópico é. Gráfico S por T. Vamos lá, mais uma vez, fazendo nosso planinho cartesiano que eu falo desde a primeira aula, que ele é seu amigo. Ele é seu amigo mesmo. V por T, certo? Então, vocês não devem lembrar de alguns detalhes, mas vamos lá. Olhando isso aqui, vocês lembram quais são as raízes dessa função, né? As raízes vão ser os t's que zeram essa função. Geralmente tem dois. Geralmente tem dois. Então vamos falar que a raiz que no T1 posição igual a zero, S igual a zero, e no T2 S também igual a zero. Chamar de T1 e T2 só para... Porque em algum momento o movimento estava decrescendo. Eu vou mostrar isso no gráfico, mas é falando assim, mas... vamos até começar no gráfico aqui. Vamos lá. Posição inicial. Se a gente fala que T1 foi o primeiro momento em que a posição foi igual a zero, então quer dizer que o corpo estava na reta, na origem, naquela nossa definição aqui. Ó. O corpo aqui é o zero. O corpo, eu aqui, comecei a andar para lá. Comecei a me aproximar do zero. Então a função vai ter essa cara aqui. Eita. Ó, chegou no zero. T1. Aí ele voltou mais um pouco. Isso é uma característica. Ele voltou, veio para cá. O corpo está aqui. Ó. Aí depois ele voltou pro... começou a crescer de novo. Então ele fez essa característica aqui. Ficou feio demais. Vamos lá. Esse aqui é o momento T2. Certo? Certo. Esse aqui é o outro momento em que a curva fica... E a gente tem esse momento aqui, que é o momento de virada da função. Momento de virada da função. Isso o Henrique deve falar. Eu não tenho que falar, eu só quero que vocês visualizem. Que é esse gráfico. Só quero que vocês visualizem. E faz todo sentido. Esse gráfico faz todo sentido porque se a gente pensar que S é igual a AT ao quadrado sobre 2 mais V0T mais S0, tem a forma fatorada, beleza, mas é isso. E esse é o gráfico. Saibam olhar os momentos desse gráfico. O momento de virada é quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Então, ou seja, a aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. O que aqui não significa que a aceleração é negativa ou a velocidade é negativa. Apenas significa que a aceleração, então, antes da virada, a aceleração e a velocidade têm sinais opostos. Só isso. Para o gráfico S por T eu não vou me alongar, porque parábola sempre se alonga. Sempre alonga, sempre alonga. E nunca é um negócio legal. Vamos lá. Não eu acho que eu não preciso falar do... Não, vou falar assim. Tópico F. Olha, só. Tópico F, função horária da aceleração.
esse é o gráfico mais fácil de MRUV. Por que o mais fácil? Porque ele é o gráfico da velocidade no MRU. Olha só como é que a física é cíclica. Na verdade, ela é cíclica mesmo, tá, gente? Não tô brincando, não. Ela é realmente cíclica. Porque o mundo é um só, então a lei de formação das coisas não pode ser diferente para um momento diferente da história. Mas enfim, vamos lá, vamos lá. É uma reta constante porque a aceleração não varia. Não está muito reta. Mas enfim, vamos lá. Vamos olhar para a área. Como isso aqui é um retângulo, muito mal feito, mas é um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. Ou seja, vai ser aceleração vezes tempo. O que é isso? Δv. Velocidade. É a única coisa interessante. Única coisa interessante. De verdade. Agora eu vou até dar um outro tópico, porque isso aqui é realmente muito diferente. Tópico 2 da aula. Finalmente saímos do tópico 1. Mas continua dentro do tópico 1. Torricelli. Como é que escreve? Torricelli. Vamos lá. Qual é o grande barato de Torricelli? Muitas vezes a gente não tem, a gente fala sempre de função horária, equação horária, todo tempo a gente está falando de equação horária. E se a gente não tiver o tempo? O tempo não for dar o nosso problema, ou não é interessante olhar o tempo. Correto? O que a gente faz? A gente sabe. Então vamos tentar tirar o tempo da nossa definição. A gente sabe duas equações até agora. Que V igual a V0 mais AT, barra S igual a S0 mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Certo? A gente quer tirar o tempo. A gente quer tirar o tempo de qualquer jeito. O que a gente pode fazer? Pegar o tempo, jogar para o outro lado, jogar na outra equação? Pode. Tem uma forma. A gente pega o tempo aqui, isola o tempo aqui, joga na equação, vai dar um trabalho enorme. De um jeito fácil. Pega isso aqui e eleva ao quadrado. A gente vai ter o quê? Ó, física. Física e matemática. V ao quadrado igual a V0 mais AT elevados ao quadrado. Eu dei a aula de produtos notáveis sexta-feira. Dei a aula de produtos notáveis sexta-feira. Fui eu mesmo. Olha só. Então, esse aqui é o binômio quadrado perfeito. Como é que funciona? É o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Lembra que eu falei que tinha um truque, botar em evidência? Eu falei, tinha um truque de botar em evidência. O que se repete aqui? 2AT e AT. A gente fica o quê? Com V0 ao quadrado, mais 2A, mais AT. Ah, vamos botar 2AT. 2AT. Já aqui virou. Vai ficar o quê? V0. V0. Mais AT sobre 2. Certo? Vamos jogar tempo de volta. Por quê? Porque vai ficar interessante. Porque olha só, aqui a gente tem V0 mais AT sobre 2. E aqui a gente tem V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, só falta multiplicar por T, né? Pois é, mas o T tá bem aqui fora. Joga o T de volta. A gente tem aqui V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A V0T mais AT ao quadrado sobre 2. O que é isso aqui? É S menos S0. Então isso aqui é ΔS. Então a gente tem o quê? A equação de Torricelli prontinha. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Show? Olha só que bonito. Como eu falei,
Podia isolar t de um lado, jogar na outra equação, vai, eleva ao quadrado, faz, se divirta. Tarefa de casa. Descobrir Torricelli sem ser por esse método aqui que sai em 3 linhas, porque eu me enrolei aqui. Mas enfim, Torricelli é isso. Agora a coisa fica um pouco mais complicada. Viram os movimentos que envolvem a gravidade. Cai, é chato, a primeiro momento é difícil, mas vocês vão pegar o jeito. Vocês vão pegar o jeito. Então a gente vai aqui, tópico 3, Torricelli vai ficar aí. Torricelli é isso, é importante, porque se o tempo não é um dado na questão, e você quer ou posição, ou velocidade, ou aceleração, e você tem o resto, é melhor do que isolar T aqui, tentar descobrir T em função disso tudo, aí joga T pro outro lado, para achar, enfim. Muito trabalho, sendo que Torricelli está aqui, bonitinho. Não é uma equação difícil. E a gente vai usar ele. Eu, particularmente, usava muito Torricelli para achar velocidade quando não queria usar a questão com tempo. Ou enfim, eu usava Torricelli para descobrir a velocidade final, porque a posição e a aceleração eram valores bonitos, ou a velocidade inicial é um valor bonito. Enfim, tópico 3. Tópico 3. Queda livre. Queda livre. Vamos lá. Traçar o planinho? Não, vamos traçar o planinho não. Vamos só traçar o chão. Traça o chão. Gente, isso, verdade, muito importante. Se algum dia vocês forem fazer teste psicológico e forem ter que fazer um desenho, faz o chão. Não só um comentário idiota. Mas desenha o chão. Um dia alguém vai te explicar por quê. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que estou no alto de um prédiozinho. Prédiozinho bonitinho. Ó, feio pra caraca. Sou eu aqui. Eu tenho uma bolinha. Tenho uma bolinha. E largo ela do alto do prédio. Ela vai seguir essa trajetória aqui. Até cair no chão. Certo? Eu estou à altura H do prédio. E como eu larguei a bolinha do alto, a velocidade inicial é igual a zero. Por isso que queda livre é um negócio interessante. Porque a velocidade inicial é igual a zero. As contas ficam muito mais fáceis. Qual é a aceleração? Eu estou no alto de um prédio. Estamos dentro do planeta Terra. Então a aceleração é igual à gravidade. Que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se não derem a gravidade, não assuma G igual a 10. Usa G. Tá? Isso é muito importante. Porque é importante. Você está forjando dados, você está facilitando a questão, sendo que às vezes a ideia não é essa. Então, coisas interessantes. Nosso referencial, primeiro, ele vai ser adotado esse referencial aqui. Quando ele está nesse sentido, ele cresce. Ou seja, positivo. Ai, lógico, travou de novo. Então, vamos determinar a altura. A gente não tem tempo, certo? Não temos o tempo. A gente tem a aceleração. Então vamos lá. Lembra que eu falei que Torricelli já é importante? A altura, o H, vai ser igual aqui. Pensando em Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Certo? A aceleração igual a G, V0 igual a 0 e delta S igual a H. Então a gente substitui aqui, ó. H, G, 0. Então, H é o quê? V ao quadrado sobre 2G. A altura é isso. Certo? Por um lado é isso. Por um lado pode ser isso. Pode ser isso? Pode ser isso, sim, pode ser isso. Por outro, V
é igual a raiz de 2GH. Certo? É isso. São as duas coisas importantes. Às vezes o tempo não é interessante nesse tipo de questão, porque não é. Simplesmente não é. Mas se eles te perguntarem o tempo, vocês usam. Você já tem esses dois resultados prontos. Então você quer saber o tempo, você joga aqui. É só jogar ali. Ou você usa isso aqui. Aqui, né? Se você usa isso aqui, você acha o tempo. Pode ser. Sim. Não é sempre que vão te perguntar o tempo. Porque você vê que a conta é feia. Vamos lá. Um exemplo mais rapidinho, que é o tópico 4. Lançamento para baixo. Lançamento para baixo. De novo, desenho, fazer um desenho. Começar com chão. Chãozinho. Estou de novo no alto do mesmo prédio. Só que dessa vez eu pego a minha bolinha. Como eu falei que é um lançamento, eu jogo ela. Então ela tem um V0 diferente de 0. Estou à mesma altura H. Estou à mesma altura H. Então, mesmas condições. Aceleração igual a G. Certo? Agora é só definir as coisas. A gente sabe que a velocidade é V0 mais GT. Certo? O H, que é o nosso ΔS, lembrem disso, ele é ΔS. Ele é V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Só estou mostrando isso aqui, mas é deduzível. Só vocês pegarem as equações que estão lá em cima, ó, aquelas equações ali, Torricelli, você pode brincar e vão sair as coisas. Não tem muito segredo. Eu acho que dos casos especiais tem mais um. Tem mais um apenas? Mais um apenas, isso aí. Tem só mais um caso. Caso 5, né? Deixa eu ver aqui. Caso 5, lançamento para cima. Lançamento para cima. Que de todos esses é disparado mais difícil. Disparado, assim, é o mais difícil, realmente é o mais difícil. Desenhar um chãozinho. Dessa vez eu não estou mais no alto de um prédio, eu estou lá no chão. Eu e meus bonequinhos de pau. Eu pego a bolinha e jogo ela para cima. Com uma velocidade V0 igual a diferente de 0. Não determinar a igualdade não. Então, o que acontece? Ela vai crescer, ela vai subir até uma altura H. Altura Hzinho. Que é o deslocamento total da bola para cima. E o que acontece quando ela chegar lá no topo? A velocidade dela vira 0. Então ela volta a cair. O que acontece? Depois ela vai e volta a cair. Agora, com a velocidade, sei lá, V02 igual a 0. Por quê? Questão de energia cinética. Toda a energia cinética vira gravitacional e eu vou explicar a matéria de energia. Mas é uma forma de pensar essa questão. É até interessante essa forma de pensar porque diminui muito a conta. E aparece Torricelli, as coisas vão se repetindo. Então vamos lá. Uma coisa muito interessante. Primeiro detalhe dessa matéria. O tempo que ela leva para subir é o tempo que ela leva para descer. Por quê? Questão de energia cinética. Quando entra em energia, vou pegar esse exemplo de novo. E eu vou mostrar para vocês que o tempo é irrelevante. Certo? Então vamos lá.
Vamos pensar em Torricelli. Cadê a caneta preta aqui? Caneta preta. V ao quadrado, A vezes 0 ao quadrado, mais 2A delta S. Ah, outro detalhe. Nosso referencial aqui, ele é negativo. Porque a gente determinou a gravidade sempre para baixo. E aqui o nosso referencial é positivo. Ou seja, é uma questão de dois momentos. A gente está aqui, ó, momento 1, M1. Como a gente pode substituir? Isso aqui é H, eu faço de vermelho. Isso aqui é menos 2G. E isso aqui é V0. Então, a gente fica com o quê? A equação deu da outra forma. Como a velocidade final é zero, porque eu falei aqui que a velocidade é zero, então fica 0 vezes 0 ao quadrado menos 2gh. Então, a velocidade inicial é igual a 2gh. A inicial é 2gh, tá? Sempre, sempre. Tá demonstrado aqui, ó, sempre. Eu botei tudo genérico. Ou seja, da mesma forma que a velocidade final aqui vai ser 2gh. Podem fazer em casa, que vocês vão ver que dá a mesma coisa. Agora vem o segundo detalhe da questão. Momento 2. Intervalos de tempo. Botei até em azul porque a situação aqui é diferente. Vamos lá. A mesma situação. A bolinha subindo. Vou até fazer uns rajadinhos assim, rajadinho como se ela estivesse subindo. E a situação 2. A bolinha descendo. Certo? Que a gente chama de momento A, momento B. Como aqui, pra gente, a gente sabe que V final 2 é igual a V0, V0, ou seja, desculpa, acho que deu um corte aqui, ou seja, o módulo dessas coisas é igual. Se o módulo é igual, a gente tem duas situações, ou as velocidades são iguais ou os sinais são trocados. Por que os sinais são trocados? Porque a gente está olhando momentos diferentes. Então, se a gente chamar aqui de VA, aqui é menos VA. Se a gente está chamando aqui de VB, que é menos VB. Isso não significa que a velocidade é negativa, é apenas questão de referencial. Certo? Então vamos lá. A gente sabe que a aceleração, que nesse caso é G, é ΔV sobre ΔT. Certo? Vamos chamar aqui de ΔT, nesse caso aqui, ΔTAB e ΔTAB'. Não é abelhinha, tá? Caralho. Ai, desculpem. Que piada bosta. Vamos lá. Então vamos lá. ΔV é VB menos VA e ΔTAB. Certo? E no outro caso, isso também é igual a menos VA mais VB sobre ΔT abelhinha. Agora eu sempre vou lembrar da abelhinha, meu Deus. Então, isso aqui é igual a isso aqui, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Então, ΔTAB igual a ΔT abelhinha. Foi o que eu falei aqui em cima, porém agora está demonstrado. Ou seja, qual é o grande detalhe desse tipo de questão? O tempo que ela leva para subir é o tempo que ela leva para descer, e a velocidade com que ela sobe é a mesma com que ela desce. Certo? Ou seja, quando eu lanço ela, no mesmo instante, as velocidades têm módulos iguais. É complicado? É. Mas eu vou passar questões com esse tópico
vocês vão fazer. Eu espero que vocês façam. Porque isso aqui, se cair, é considerado questão difícil. Porém, acertar questão difícil às vezes vale a pena, porque aumenta a moral durante a prova. Enfim, gente. Para MRUV, por enquanto eu vou parar aqui. Semana que vem eu vou falar de movimentos oblíquos, eu vou tirar uma aula só para isso, porque eu acho que a aula de hoje já está muito grande. Já deve estar o quê? Uns 35 minutos por aí. E a aula que vem é mais densa ainda. A aula que vem é mais complicada, mas venham com calma, porque eu vou tentar deixar o mais calmo possível do jeito que eu tentei fazer essa aula de hoje, ó. Mostrando, desenhando, explicando passo a passo. Enfim, gente, muito obrigado pela atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo isso. Tenha uma boa semana, estudem. Valeu!